Será que vai ser uma bomba agora? Olha, nosso último palestrante. A gente vai convidar agora Maxwell com o seguinte tema: estereótipo do crime. Seja bem-vindo. É inegável, eu estava ali fora, é inegável quanto essa farda aqui, ao colocar, todo mundo ficou muito apreensivo. Em menos de frações de segundo, 5 segundos eu coloquei ali na tela, foi mais do que o suficiente para todo mundo, no mínimo, não raciocinar. Por quê? Em frações de segundo, o subconsciente de vocês mandou tanta mensagem do porquê a farda preta, quem é esse cara, não entendi, pensei que já tinha acabado a palestra. E, assim, não foi nem armado, mas eu fiquei no final e eu achei interessante trazer isso, justamente para falar de algo que todos falaram aqui, mas não teve uma reunião em grupo para decidir qual tema seria, mas justamente de estereótipo. Essa farda representa muito no estereótipo na mente de cada um aí. Representa principalmente a primeira coisa que vem no inconsciente em frações de segundo. Capitão Nascimento, do Tropa de Elite. É a primeira coisa. E vocês não raciocinaram. Vocês não raciocinaram. Veio instantaneamente. Foi em frações de segundo. Passemos. Pode passar até o final. São aí. Mais um. Pronto. Tudo que ativou no cérebro de vocês foi um sistema de defesa chamado córtex pré-frontal, né, uma região do cérebro ali que é responsável justamente pela essa necessidade rápida de resposta. Essa necessidade rápida de resposta é um mecanismo de defesa. Passa mais uma. E pedir para o ChatGPT fazer um policial realmente em dúvida, porque a cabeça de vocês ainda está maquinando, tentando entender. E o engraçado é que se eu tivesse colocado essa farda aqui antes, umas 2 horas antes, com certeza eu ia conseguir travar todo mundo nessa sala. Todo mundo ia ficar curioso, né? Ia despertar um interesse. E isso é interessante. Passa mais um. Mas qual o primeiro pensamento automático que passa na sua mente? É justamente esse. Eu já dei a resposta para vocês. Pô, o que é que essa farda representa? Quem sou eu para estar vestindo ela? Tá, primeiro de tudo, eu tenho que salientar que não deixa de ser um personagem. Eu sou policial militar, trabalho na 23ª, tá? Mas a farda não deixa de ser um personagem que estereotipa, né? Eu posso trazer essa palavra para falar que ela transmite uma força muito grande, um poder muito grande. E isso trabalha muito o inconsciente de vocês. Mas vamos. Como eu falei, o que passou na cabeça de vocês foi justamente um O cérebro procurou raciocinar, buscar uma resposta, e a primeira coisa que passou foi, eu tenho certeza, Capitão Nascimento. Essa farda transmite isso. Até mesmo a companhia especializada hoje, o BOP, na Bahia, até mesmo não está usando tanto preto, se já viram, estão usando mais rajado. Né? Porque essa farda transmitiu em uma época algo de muita força, brutalidade, que não era o objetivo que hoje a tropa quer passar. Tá? E o engraçado é que se eu falasse isso, quem sou eu no início da palestra, não ia pegar. A farda não ia encaixar. Pô, um investidor de polícia, ou um investidor policial, né, quem iria acreditar? Qual a mensagem que eu iria passar se simplesmente eu tivesse falado para vocês que eu era investidor, mas com a farda preta não dá. Então, foi justamente isso que aconteceu quando eu fiz um evento e eu quis trazer a polícia militar para o mercado financeiro. Tá? A polícia militar, ela tem um estereótipo... Passa aí, amor. Gente, pode passar mais um. Ela tem um estereótipo de ser algo mais... Com todo respeito, tá, pessoal? Estou com a calça por baixo, tá? Fiquem calmos. Tudo isso tem um objetivo. A polícia militar tem um estereótipo na mente de cada um, infelizmente, de ser algo mais truculento, tá? E se eu chegasse para vocês com essa roupa aqui para falar o que eu quero falar, não iria dar certo. Eu fui passado despercebido ali atrás. Quando eu entrei aqui, falei entrei com a farda preta, todo mundo me notou.
Por que me notaram? Porque chama atenção, destoa. E esse destoar, eu acho que Lins, eu até agradeci, ele não me conhece, mas dá um casamento muito bom. Porque Lins hoje sofre bastante na corporação, porque ele é um estereótipo que não faz parte, né, não conecta com o que é o estereótipo da corporação. Só que ele representa isso de uma forma diferente, mostrando que ele tem os seus valores, mas que ele não precisa fazer parte com os mesmos estereótipos. E ele representa isso muito bem nas redes sociais dele. Pode pular. Quando a gente vê um cara de terno e gravata em frente a uma delegacia, a primeira coisa que vem na sua mente é que ele é um advogado. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas ele é um advogado. Não interessa. Até que você pergunte, ele vai falar que ele é, sei lá, vendedor de sapato. Ele vai ser um advogado na sua cabeça. Pula mais um. Se você vê um cara com avental e uma faca grande, branca, ele vai ser um açougueiro. Isso é rápido. Isso está instalado em vocês. Se eu começasse essa palestra assim, eu não teria o mesmo impacto. E esse foi o objetivo. Muda. Mas o que é que está no imaginário popular? Primeira coisa, quando você fala em polícia militar, ninguém lembra do PROERD. Ninguém lembra que a polícia ela tem ações sociais diversas. E não é o papel da polícia, mas ela faz. Só que o imaginário popular... volta, amor. Imaginário popular é justamente o regime militar que a gente teve no passado. E que tentam todos os dias manter isso em evidência. Do policial truculento, do policial, em tese, assassino, e assim vai. E qual o estereótipo do policial? Né? Como eu falei, Lins, ele distancia desse estereótipo, porque o estereótipo é o policial, geralmente, né, que você vai ver com uma rigidez maior, quando ele parar, ele vai ficar um pouco mais atento, alerta, ele não vai dar as costas para a rua, sei lá, ele não vai parar, sentar numa mesa de bar, de qualquer forma. Então, o policial militar ele é reconhecido de forma muito fácil, cabelo cortado, barba bem feita, e tem um olhar mais atento. Isso é inegável. Isso, quando você entrar em um ambiente, ver o policial militar, que você não sabe nem que é um policial militar, ele vai chamar uma atenção. E no seu inconsciente ele vai falar, pô, ali eu acho que é polícia. Se você vê até um celular na cintura, mas teve um volume, pô, ele está armado. Porque é isso que está instalado em vocês. Bom, quem é o policial militar? Em 1900 e bolinha atrás, o policial militar era o pedreiro, era o cara que... era o famoso jagunço, né? O cara bruto, que era do passado. E que hoje a gente vê muito jovem que entra na polícia militar como uma forma de ter uma estabilidade. Antigamente, a polícia militar era por dedicação ou simplesmente para o cara ser bruto e gostar de algo perigoso e gostar de algo mais violento. Esse é o estereótipo do policial militar. E é essa imagem que a gente carrega até hoje. E isso vai ser muito difícil tirar. Voltemos. Essa frase, os homens chegou. Não, isso provavelmente, não sei se é só no estado da Bahia ou se em outros estados, mas essa frase é muito forte na mente de todo mundo. Se o policial chega, o policial resolve. Justamente porque o policial ele tem postura, ele tem altivez, ele tem força, e ele vai utilizar dos meios necessários para controlar a situação. Então, os homens, né, é como se eles fossem os únicos homens da localidade, os outros que existem não são homens, mas esses daqui são os homens. Porque no passado era o pedreiro, no passado era o jagunço, e esses caras eram respeitados. Os famosos antigos coronéis também colocavam ordens. Então a gente carrega esse estereótipo do passado. E mantenhamos. Hoje, a favela, né, o tráfico em si, porque a favela eu acabo colocando todo mundo no meio, na verdade é o tráfico. Né, essa cultura do tráfico tenta tirar essa ideia dos homens. E hoje a gente vê que quando entra na favela é chamado de as puta. Desculpe o termo, mas é de fato. Hoje o tráfico chama as puta tá vindo. Por quê? Porque quem quer ser os homens são eles. Eles que comandam. As puta é a gente. E puta... cultura, com filmes, novelas e tudo mais. Eu vou entrar em um tema que eu vou pedir uma licença poética daqui a pouco, mas deixa eu trabalhar ainda a mente de vocês.
Eu quero que vocês olhem muito bem para esse policial militar, se me deem licença para falar, o negão grande, o cara encorpado, da Rondesp. O estereótipo dele é literalmente o estereótipo que a Rondesp aceita. Eu não estou falando que lá você precisa ser assim. Eu estou falando que quando novinho, hoje eu estava na 23 hoje, eu dei suporte a uns novos que chegaram na corporação para fazer um estágio supervisionado. Você bota todos os informas e, ao ver cada um, independente, eu não conheço ninguém, mas eu vejo um negão, cara, sabe, grande. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, pô, esse cara serve para o Petro. E quem não é da polícia, na corporação, é assim que é feito. O cara pode falar até, com a licença da palavra, mas o cara pode falar até fino, que como existe lá, o Cabo Assis, não sei se vocês conhecem, o cara tem 2 metros de altura e tem uma voz mais fina, que se ele abrisse a boca, só na voz a gente não enxergasse ele, a gente jamais falaria que ele tinha aptidão para entrar num pelotão especial. Mas o fato dele ter uma estatura de 2 metros, ser gigante, habilita ele, sem nem pedir permissão, a entrar no Petro. Aí eu digo a vocês, eu não estou falando de cor, eu não estou falando de raça, de corte de cabelo, de nada. Esse policial militar teria a mesma visão de empoderamento, de força, com essa feição. E não é porque ele é branco, isso quem fez foi a inteligência artificial. Eu pedi, chat, me faça um policial ao contrário desse anterior. E eu dei um modelo, que foi esse negão aqui, atrás. E ele me deu. Só fiz isso, só pedi isso. Com traços diferentes dele, ele me deu isso. Se esse policial chega na corporação, a primeira coisa que a gente vai falar é menino criado por vó, menino amarelo. E, às vezes, pode ser ao contrário. Se a gente conversar, vai ver que esse cara tem muito mais aptidão do que o anterior. Só que o estereótipo instalado não é esse. E, infelizmente, em uma fração de segundos, vocês não raciocinam, a gente não raciocina. Não tem como. Já está instalado. Daqui que você coloque juízo de valor, o seu cérebro já deu uma reação automática e utilizou o córtex pré-frontal, a amígdala e várias outras regiões do cérebro para falar se essa pessoa é boa ou ruim, se essa pessoa merece sua atenção ou não, e assim vai. E aí eu pergunto, eu botei um do lado do outro e pergunto. É a mesma foto, você vê que eu pedi para a inteligência artificial copiar. Passa a mesma impressão só na visualização. Eu não quero dar juízo de valor. O inconsciente de vocês que dizem. Vocês não precisam nem responder. O próprio inconsciente de vocês já responderam por vocês. Você conhece? Bruno. Observe, pesquisa no Google, policial militar com cara de mal. Eu juro para você que eu coloquei isso, com cara de mal. Apareceu ele. Porque o que é que a gente faz, né, em pesquisa do Google? A gente vai ali filtrando. Eu botei isso e fui evoluindo, até ver o que eu achava. Só que o primeiro que eu coloquei, cara de mal, apareceu esse policial. Você vê que o próprio Google, o próprio algoritmo, seleciona e ele entende no estereótipo da mentalidade de cada um o que é ruim e o que é bom. É no coletivo popular. O estereótipo, quando eu digo, é um coletivo popular. Quando o sargento que estava aqui do Rio de Janeiro, Santana, né, Sargento Santana, ele falou sobre o tirocínio, se eu não me engano. Tirocínio é esse termo. Esse termo está muito relacionado à questão da segurança pública, né, o tino do policial militar. Mas o estereótipo está relacionado a todo o globo. Porque o globo está referente a insights que é passado todos os dias. Mas eu não vou alongar a palestra, vai chegar essa parte, pulemos.